Aleluia. Aleluia. Ei, você acabou de cantar. Eu te entrego tudo. Eu te entrego o melhor. Eu te pergunto, você entregou o melhor? Você entregou a sua melhor adoração? Você entregou o seu melhor louvor nesta noite? Eita. Ei, o Senhor está perguntando. E você está respondendo sim ou não? Sabe? Eu sei que a gente pode melhorar. Eu não sei você, mas eu preciso melhorar. Ei. Nossa, Isva, toda vez que você sobe e você fala isso, querido, não estamos completos, não estamos plenos. Precisamos nos entregar mais para sermos mais cheios, para sermos mais cheios, para sermos mais cheios, porque o mundo está precisando de pessoas cheias do Espírito. O mundo está precisando de pessoas com convicção da palavra, com convicção do chamado, com convicção do amor de Deus, com convicção daquilo que Deus fez, com convicção de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Te entregamos tudo, Senhor. Te entregamos tudo. Que há em mim, eu te entrego tudo. Que existe em mim, eu te entrego tudo. Meu amado, receba tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, grupo de louvor. Você pode dar uma salva de palmas para eles. Essa equipe que está crescendo, se desenvolvendo. E você pode se sentar. Aleluia. Boa noite a todos. Vocês estão bem? Meu marido hoje foi trabalhar, amém? Por isso que ele não está aqui. Às vezes, né, o povo pergunta, cadê o pastor? Está trabalhando, amém? Foi escalado. Estava lá na manifestação. Enfim, sabe? Este mês estamos falando sobre fé. E não vai ser diferente hoje. Amém? Falei sobre fé da última vez que eu ministrei aqui. Eu acho que foi no final de dezembro. Acho que agora em janeiro não ministrei. A Bíblia fala em 4 lugares. O justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mas você sabe, estudando para poder ministrar, eu não estudo para ministrar, amém? Eu estudo para saber. Eu estudo para entender. E eu lembro de uma ministração, essa ministração foi em 2013, ou seja, há mais de 12 anos, né? Há mais de, porque eu gosto de falar 12, há mais de 12 anos. E foi uma ministração, eu me lembro, que mexeu muito comigo. Porque quem fez essa ministração foi o Ed Dufresne. Não sei se vocês se lembram dele. Ele foi um grande ministro, um grande homem de Deus dentro da América, dentro dos Estados Unidos, que viajava a várias nações. Ele era dos Estados Unidos, mas ele viajava a várias nações. E ele falou algo que mexeu comigo, e aí eu fui procurar nas minhas anotações, porque eu tenho vários cadernos, várias anotações. E eu achei algo que eu escrevi naquela época, e é algo que eu quero trazer para você hoje, sabe? Mas antes de falar sobre isso, quando a gente olha hoje, as pessoas estão tentando ridicularizar a nossa fé, é ou não é? Porque quando as pessoas tentam ridicularizar a nossa fé, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando abalar a nossa base. Não é verdade? Sabe, eu sou uma pessoa muito prática, quem convive comigo sabe às vezes da minha praticidade, sabe, tá bom, faz assim que resolve. Por quê? Porque a minha mente, ela funciona assim, vamos resolver logo da base e vamos resolver o problema. Eu não quero ficar enxugando gelo, você está entendendo? Você sabe o que é enxugar gelo?
sabe? Eu não gosto de ficar enxugando gelo. Então, eu gosto de... E quando eles fazem isso contra a nossa fé, contra a sua fé, que é a sua fé, não é a minha fé, não é a fé da igreja Verbo da Vida do Guará, ou da Assembleia de Deus, ou da Igreja Batista, não, é a sua fé, é quem você é filho de Deus, então é a sua fé. Quando tentam abalar a sua fé, o que eles estão fazendo? Eles estão abalando a base de tudo que você acredita. Porque se abala a sua fé, abala toda a sua vida. A gente tem visto um grande ataque contra a família, é ou não é verdade? Sabe, tem enfraquecido homens, colocado homens como uma posição de banana, tem enfraquecido mulheres, mulheres que precisam ser frouxas. Ei, mulher não é frouxa não, homem não é frouxo não. Homem, quando os homens são homens, querido homem que está neste lugar, quando os homens são homens, as mulheres se sentem seguras. E eu não estou falando simplesmente do meu marido, não, estou falando do homem em geral. Sabe, esses dias aconteceu uma coisa comigo. Eu moro ali perto do Veneza, da 15, e eu passo no beco para ir para o mercado. E aí eu fui, já estava escurecendo, fui pelo beco, cheguei lá, não tenho medo de nada, entrei. O mercado, o local que eu passo ali, o estacionamento, que é na parte de trás, quem conhece, estava vazio. Eu olhei e falei, nossa, que estranho, uma hora dessa que vazio, mas tinha um homem sentado na porta. Na hora que eu passei, ele falou, moça. Eu, fui embora. Fui lá, comprei, tal. Na hora que eu estava voltando, olha só, na hora que eu estava voltando, que eu saio, continuava sem carro nenhum lá, não tinha ninguém, e aquele homem estava lá. Só que aquele homem levantou e veio na minha direção. Na hora que ele veio na minha direção, eu voltei. No que eu voltei, eu vi um homem grande, musculoso, que estava inclusive com o neném no colo. Eu cheguei do lado desse homem e falei assim, moço, o seguinte, tem um cara ali que está mexendo comigo e eu preciso passar. Você pode me acompanhar? Nunca vi o homem antes, nunca vi aquele homem depois. Tá entendendo? E aí ele com o neném no colo, aí ele fez bem assim para mim, tipo, passa para trás. Quem é? Você acha que um homem, aquele homem lá, o que estava querendo mexer comigo, você acha que ele ia mexer comigo? Tendo aquele homem ali que eu nunca vi nem antes nem depois? Aí ele, seu carro está onde? Eu falei, não, eu vou ali naquele beco. Ele, vamos lá, eu vou te levar lá. Me levou lá, ficou me vendo até eu chegar no outro lado, que a minha casa é do outro lado, do bequinho, bem pertinho. E aí eu, obrigada, fui embora. Nunca tinha visto aquele homem. Ele não é meu marido, ele não é meu filho, ele não é nada meu. Mas você está entendendo que a posição de um homem, a importância da posição de um homem na vida. Então eu quero te falar o seguinte, o que isso tem a ver com fé? Tem tudo, porque quando a gente entende o nosso lugar, que o homem é homem, que a mulher é mulher, dentro de um lar, nós vamos fazer as coisas acontecerem. Por que isso? Porque querem destruir a nossa base. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus 11. Vamos começar, fala comigo assim, a segurança ouvir a mesma coisa. Mas eu espero, querido, que mesmo você ouvindo a mesma coisa, você ouvindo os mesmos versículos, você tem uma revelação hoje diferente. Não porque existe uma revelação diferente, mas porque algo vai falar claramente ao seu coração. Amém? Hebreus 11. Aí eu já quero chegar logo no versículo 6, que fala assim. Sem fé é o quê? Sem fé é o quê? Impossível. Olha só. Se sem fé é impossível agradar a Deus, e nós somos o quê? Fala assim, eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que agradar a quem? A Deus. Então, sem fé, eu não agrado a Deus. Então, o que estão fazendo? Tentando abalar a minha fé para que eu não agrade a Deus. Olha isso. Estão querendo destruir logo no começo do versículo.
É logo no começo da caminhada. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Vamos lá, eu não tenho fé, eu não vou nem me aproximar de Deus. Eu não tenho fé, além de eu não me... Olha só, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Ou seja, para eu me aproximar de Deus, eu tenho que crer que Ele existe. Então, se a minha fé está abalada, não é bem assim, não é desse jeito, você é isso, você é muito fanática, você é isso, blá, 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 blá. E estão tirando de mim a coisa mais importante, que é a minha fé, que eu baseio tudo nela. Porque o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Eu viverei pela fé. Você viverá pela fé. Sabe, a gente tem ideia errada. O Alexandre fala assim, vocês já ouviram ele falar, que ele fala que ele tinha medo de falar, Senhor, eis-me aqui, porque ele tinha medo de ir para a Ásia, lembra? Por que que ele tinha esse medo? Porque ele não entendia e ele não falava. Então, ele não tinha fé para isso. Para entender que Deus só queria o sim dele, não queria dizer necessariamente para onde ele ia. É a irmã Helena? A irmã Helena é uma figura. Amém, amém. Deixai vir as minhas criancinhas, amém? Helena é uma benção. Então, vamos lá, volta aqui para mim, amém? A Helena vai se acalmar ali, chegou na mãe dela. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Então, se eu me aproximo de Deus, eu sei que Ele existe. E o que estão tentando fazer? Que eu não creia. E ao não crer, eu não vou me aproximar. E ao não me aproximar, eu não vou agradar. E quando eu não agrado a Deus, Ele não se torna o meu galardoador. Tudo acaba. É o quê? Fala comigo. É matar o mal pela raiz. De acordo com eles. Mas para nós, é tirar o bem pela raiz. Porque se o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, eu preciso o quê, querido? Aprender sobre fé, estudar sobre fé. Para quê? Para viver uma vida de fé. Aí agora eu quero te falar o que é viver uma vida de fé. Além de tudo que vocês têm ouvido. Sabe, eu vi a ministração da Vanessa Oni, que foi o que eu acho que há 15 dias, no YouTube. Que ministração maravilhosa. Se você não ouviu, se você não esteve aqui, escute a ministração dela, foi maravilhosa. Ela pegou o gancho do que o pastor Alexandre falou na semana anterior sobre sonhos. Você tem sonho, querido? Você tem coisas que você quer que aconteça na sua vida, sim ou não? Sim. Sabe que isso faz parte dessa mensagem de hoje. Porque nós temos fé e a nossa fé, ela precisa ser inabalável. E eu vou te dizer, o que é uma fé inabalável? Uma fé inabalável é quando alguém chega para você e fala assim, isso não vai dar certo. Você fala, vai dar certo sim, porque eu tenho declarado a palavra. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que você fez? Você respondeu aquilo. E o que é responder aquilo? Quando a gente vê aqui, ó, sem fé, aqui, continua. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E aí a gente vem aqui em seguida, a partir do 7, o 7, o 8, o 17, o 20, o 21, o 22, o 23, o 24, e outros, vários outros, aqui vem falando, pela fé aconteceu isso, isso e isso. Aqui, vou ler só o 7. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo o quê? Segundo a fé. Por quê? Pela fé, e tudo aconteceu que vem da fé. É o começo e o fim, como as coisas aconteceram. Então, a gente não vai ver nenhum exemplo na Bíblia que está baseado em um achômetro. Eu acho que vai ser desse jeito assim. Não, ei, fala comigo. Deus falou, vai acontecer. Agora eu quero te perguntar, o que Deus falou? Aí é que tá, né? Vamos ver o que Deus falou? Abra sua Bíblia lá em Marcos 11.
você precisa, querido, estar mais cheio de fé. Porque nós estamos falando sobre fundamentos da fé. Aí eu vou fazer aqui um parênteses. Quando nós falamos sobre o rema, as pessoas perguntam para mim assim, Isva, porque eu também sou professora do rema. Isva, professora, o que é o rema? A Esté já sabe o que é. É uma vida antes e uma vida depois. É isso que é o rema. Sabe, eu estava conversando hoje de manhã, inclusive, com uma pessoa, e ela disse que ela conhece uma amiga minha amiga Claudinha, a tia Claudinha lá de Taguatinga, do departamento infantil. Quando a tia Claudinha fez o rema comigo, em 2007, 2008, a tia Claudinha chamou essa mulher para fazer o rema. Ou seja, há muitos anos atrás. E essa mulher disse que não. Não vou fazer, 2 anos é muito tempo, eu não quero ficar 2 anos fazendo rema, enfim, deu um monte de desculpa. E ela me dizendo lá, quantos anos já se passaram? Se eu tivesse feito o rema, como a minha vida estaria melhor hoje? Sabe, existem oportunidades, queridos, que batem na nossa porta, que a gente precisa abrir. E aí uma outra lá, nós estávamos em um grupo e uma outra falou assim, mas olha, você não sabe da minha vida, tal, eu não tenho dinheiro para fazer o rema. Aí eu falo a mesma coisa, que eu falo sempre, é uma vitrola arranhada, né? Se você entendeu o que eu disse, você é antigo, né? Se você não tem o valor da mensalidade para fazer o rema, você precisa fazer o rema. Porque vai gerar uma fé tão grande dentro de você, que você pode, que todas as coisas vão acontecer, que as portas vão se abrir, que muralhas vão cair, e que você vai fazer e você vai ser abençoado. Então, eu quero te dizer, faça o rema. O que nós estamos falando aqui é só uma pincelada dessa matéria, Fundamentos da Fé. Quando você estiver fazendo essa matéria, você vai ter lá segunda, quarta e sexta, são 7 dias de aula, sendo encharcado por essa palavra, que vai mudar a sua vida. Você abriu a sua Bíblia aí em João 11? Marcos, por que eu coloquei João aqui na minha Bíblia? Eu que abri. Pronto, aqui. Mas vamos lá, olha só. No 12, a partir do 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Fala comigo, fome. É importante você lembrar dentro do que eu vou falar aqui hoje. Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era a época de figos. Olha só como é interessante. Quando a gente vai estudar esse versículo, quando a gente vai estudar sobre a figueira que seca, a gente vê que uma figueira que tem folha, ela tem figo, ela tem fruto. Amém? Quando a gente vê Jesus andando, então vamos lá, o que Jesus sentiu? Fala comigo, fome. Jesus sentiu fome. Então, quando ele olhou aquela árvore, ele olhou para aquela árvore e falou o quê? Aquela árvore vai matar a minha fome. Sim ou não? Por quê? Porque aos olhos dele, aquela árvore deveria ter fruto. Ok? Então, ele olha, aquela árvore não tem fruto. Então, Jesus disse à figueira, no 14, ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Então, Jesus teve fome, achou que ia se saciar ali naquela figueira, não tinha nada naquela figueira, ele continuou andando, mas o que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira, e os seus discípulos ouviram isso. Não tem aqui, mas sabe, tem uma parte lá no crescimento de Jesus, quando Jesus faz algumas coisas, e aí tem um versículo que fala, e Maria guardava isso no seu coração, a mãe de Jesus, porque ela sabia quem era Jesus, né? Então eu tenho para mim aqui o seguinte, e seus discípulos ouviram isso e guardaram no seu coração. Então eles falaram assim, opa, peraí, era para ter fruto, não tem fruto, Jesus está com fome, não matou a fome, Jesus vai e fala um negócio desse para essa árvore? Aí aqui, quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo, aí começaram tal, Jesus ensinava. E aí aqui no 19, ao cair da tarde, eles saíram da cidade.
Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então, a gente pode dizer que foi 24 horas, amém? A gente não sabe exatamente, mas vamos dizer que foi 24 horas. Havia secado as raízes. Então, Pedro, lembrando-se, disse, mestre, ou seja, lembra que eu falei, e guardando no seu coração. Aí, olha aqui ele, mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus lhe respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim lhe será feito. Aí agora eu quero perguntar algo para vocês. Todo mundo aqui conhece uma árvore? Quais são as partes de uma árvore? A raiz, o tronco, o caule, né, que é o tronco, os galhos, a folha, os frutos, as flores. Cadê o ouvido da árvore? Eita. Você já viu uma árvore com ouvido, com orelha? O vento bate e a orelha... Não. As árvores não têm orelha, não têm ouvido, não têm sistema auditivo. Não tem sistema nervoso central lá falando para ela que tipo de linguagem a gente está dizendo. Vocês já viram aquele experimento? Eu ia até procurar, esqueci de procurar uma imagem. Onde as crianças, geralmente as crianças fazem. Elas pegam 2 vidros iguais e elas colocam uma plantinha dentro de cada vidro. E antes de fechar aquele vidro, elas lançam palavras. Elas abençoam. Você é linda, cheirosa, bonita, florida, brilhante. E fecha. E na outra, elas falam coisas ruins. Você é fedida, você é feia, você é isso, você é aquilo. Babá. Falam mal e fecham. Dias depois, a plantinha que ouviu coisas boas, ela continua viva e linda e brilhante. A mesma plantinha, né, no caso, do mesmo tempo, né, que ouviu as coisas ruins, ela está murcha e feia, como foi falado. Você já viu essa experiência? Depois você pode colocar no YouTube para ver esse tipo de experiência. Mas sabe, eu quero te falar como a fé funciona. E eu quero te dizer, tudo tem um ouvido. Sabe por que tudo tem um ouvido? Porque tudo tem um nome. Quando a gente vai lá para Gênesis 2, ali no 18, no 19, quando Deus fala com Adão, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora que lhe seja idônea. Mas antes dele trazer aquela mulher para ele, o que Deus faz? Deus traz todos os animais do campo para ele fazer o quê? Para ele nomear aqueles animais. E a Bíblia diz, conforme Adão escolhesse, aqueles animais seriam chamados. Então, hoje a gente chama boi de boi, porque Adão assim o quis. Chama uma vaca de vaca, porque Adão assim o quis. A girafa, o elefante, tudo mais. Enfim, o leão. Ou seja, tudo tem um nome. Aí eu quero te falar, quero fazer um exemplo aqui de como a fé funciona. Por que a gente precisa entender que a gente precisa falar e que todas as coisas têm ouvido? Porque tudo tem nome, e se tudo tem nome, quando a gente vai também lá em Efésios, quando a gente vê lá em Efésios 1, que fala que Jesus subiu aos céus, mas ele ressuscitou, e ele tem um nome, olha para mim, ele tem um nome que está o quê? Acima de todos os nomes. E o que ele fez com esse nome, Jesus? Ele deu para nós, igreja, está lá em Efésios 1. Então, se ele deu o nome que está acima de todo nome para nós, presta atenção. Estou tentando ser devagar e didática. Estou conseguindo? Quem já foi meu aluno sabe que eu falo rápido, né? Vamos lá. O nome que está acima de todo nome.
Então, se eu chegar aqui para vocês, eu conheço aqui a grande maioria das pessoas que estão aqui, e eu falar assim, Antônio, vem cá. Antônio, por favor, apresente-se. Apresente-se no recinto. Por que o Antônio não vai vir aqui, querido? Porque eu sei que não tem nenhum Antônio aqui. Não existe Antônio aqui nesse lugar. Esse nome existe, sim ou não? Mas aqui agora? Não. Agora se eu falar assim, quer ver? Estou aqui, estou precisando de ajuda aí. Renato, me ajuda, Renato. Renato, me ajuda. Ué, Renato, era para você levantar e vir, Renato. Era para o exemplo ter funcionado. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Aí aqui eu estou aqui, Renato, 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 vem, Renato, eu preciso de ajuda aqui agora, Renato. Aqui agora, Renato. Eu vou chamar outro nome, gente, eu vou chamar outro nome. O Renato chegou, porque o Renato existe aqui nesse contexto. Ele tem um nome, o nome dele não é Antônio, o nome dele é Renato. Vou chamar a Helena também, hein? O nome dele é Renato. Queridos, o que nós estamos chamando, que está chegando na nossa vida. Olha para mim, tudo tem nome. Renato, muito obrigada. Demorou, mas funcionou. Renato é uma bênção. Vocês estão entendendo? Aí eu te pergunto, dinheiro tem ouvido? Carro tem ouvido? Saúde tem ouvido? Prosperidade tem ouvido? E olha que interessante, aí eu quero trazer aqui para a palavra. Quando a gente fala que Jesus teve o quê? Fome. A Bíblia não diz que Jesus teve vontade de comer figo. A Bíblia diz que ele teve fome. Sabe, nós estamos orando da maneira correta? Nós estamos falando ao Senhor a nossa necessidade? Senhor, eu tenho tanta fome, eu tenho tanta fome, eu tenho tanta fome, eu tenho tanta fome, eu tenho tanta fome. Ou nós estamos falando, Senhor, eu tenho fome, eu quero comer, eu quero comida. Senhor, eu quero a minha despensa abastecida. Eu quero a minha casa abastecida. Sabe, queridos, nem sempre. Você vai lá, vai fazer uma compra do mês de 10 mil reais. Você precisa, se você precisar, vai ser. Mas se você não precisa, não vai ser. Vai ser de acordo com aquilo que você precisa. E eu quero te dizer, Deus quer te dar o que você precisa e quer te dar muito mais. Porque olha para mim, se aquela figueira tivesse figo, não somente Jesus ia comer, mas todas aquelas pessoas que estavam com ele. Ei, o que você quer? Eu quero te dizer, tem um ouvido sim. Nós não precisamos, não podemos e não devemos olhar para a palavra e ser materialistas. Senhor, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro do irmão. Eu já vi oração assim, gente, de verdade. Nossa, o carro do fulano é lindo, eu quero esse carro para mim. Cara, isso não é oração não, gente, isso não é oração para Jesus não. E eu quero te falar uma coisa. Quando a gente fala sobre fé, e a gente fala sobre coisas, eu quero te dizer, Deus te deu a capacidade de enriquecer e de prosperar através do seu trabalho. Através de ideias. Através de pessoas, através de conexões. Comece a orar, Pai, coloque pessoas na minha vida para fazermos conexões, para chegarmos em lugares, para conseguirmos um emprego. Pai, coloque pessoas na minha vida para que eu estude e passe em um concurso. Você quer passar em um concurso? Começa a estudar, querido, e começa a orar. Senhor, eu quero passar nesse concurso, me dê concentração, me dê discernimento, me ajude nessa matéria, me ajude nisso, me ajude nisso. E sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai realizar o desejo do seu coração e Ele vai responder às suas orações. Sabe por quê? Porque o que você fala e para quem você fala tem um ouvido.
E nessa ministração que eu falei para vocês, uma das coisas que chamou a minha atenção à época foi que ele falou assim: o que é dinheiro? O que é dinheiro, querido? Fala para mim, o que é dinheiro? Fala comigo, papel. E papel é o quê? Igual diz lá no Goiás, árvore. É árvore. Papel é feito de árvore e árvore tem ouvido. Eita. Que é, Estezinho, que você está rindo aí? Você está entendendo? Se Jesus mandou aquela figueira secar até a raiz, e aqueles discípulos em 24 horas viram que o que Jesus falou aconteceu, querido, o que Deus pode fazer na sua vida? Aí eu quero continuar aqui com você. E Jesus lhe respondeu: tende fé em Deus. Sabe, algumas versões elas falam: tende fé do tipo de Deus. Tende fé como Deus tem. Aí eu pergunto para você: quem falou que você pode ter essa fé? Fala para mim, quem falou? Não fui eu. Jesus falou que você pode ter a fé de Deus. Qual é a fé de Deus? A fé que disse o quê? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Mas é interessante porque ele fala: haja luz e houve luz. Quando a gente vai estudar lá em Gênesis 1, 2 e 3, abra lá, vou ler só uns versículos. Não vou falar um não, mas vou... Abra lá em Gênesis 1. Gênesis 1, olha só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Estou no 1. A terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Aí no 6, ele disse: haja um firmamento no meio das águas e faça separação. Aí no 9, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e as que estão no continente, e apareça. O 11, olha só o que Deus diz no 11. Aí eu quero falar algo com vocês aqui. Vamos lá, nós vimos aqui, no versículo 3, no versículo 6 e no versículo 9. Quando Deus cria a luz, quando Deus faz o firmamento e quando Deus separa as águas. Amém? Está comigo? Então, o que tinha? Fala comigo. Tinha luz, água e terra. Aqui, até aqui nesse momento, tá bom? O que Deus faz? E disse, olha só, e disse. O que Deus disse? Deus não criou, e crie-se as coisas. Ele falou, e produza a terra. A terra ouviu o que Deus disse e produziu a relva. A terra ouviu o que Deus disse. Aí eu te pergunto, terra tem ouvido? E aí, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Deus falou e fala comigo, aconteceu. E aí a gente continua aqui no 11, né? Aí o 12, a terra produziu vegetais e foram à tarde e à manhã. O 14, disse Deus, haja luminares, é quando ele cria o sol e a lua, né? E aí, o 17, Deus colocou os firmamentos. Aqui, eu quero chegar no 20. No 20, de novo, olha só. E disse Deus. E disse também Deus. Coloca na A21, por favor. Eu quero o verbo que está lá, A21. Isso, obrigada. E disse Deus, produzam as águas cardumes de peixes vivos e voem as aves sobre a terra abaixo do firmamento do céu. Ei, Deus falou, as águas, água tem ouvido, querido? Deus falou as águas, para que aquelas águas produzissem peixes e as aves povoassem os céus. O céu, o ar, a atmosfera, tem ouvido? Olha isso. Eu quero
te dizer, tudo tem ouvido, por isso que a palavra está baseada no que nós falamos, por isso que a palavra está baseada na nossa fé. Por quê? Porque quando a gente entende que todas as coisas foram criadas por meio da palavra de Deus, aí Jesus vem aqui em uma grande lição, volta lá para Marcos 11. Aí Jesus vem aqui nessa grande lição, dessa figueira, e Jesus fala para você. Jesus fala para você, ei, tenha fé do tipo de Deus. É a fé que olha para o guarda-roupa e fala, guarda-roupa, se encha de roupa. É aquele que olha para a sua garagem e fala, garagem, eu quero um carro aqui, produza um carro, porque para ter uma garagem vazia adianta. Dispensa, se encha. Ei, o Senhor está dizendo, Jesus está dizendo, não sou eu, Jesus está dizendo, tem de fé do tipo de Deus, tem de fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? Ele falou e aconteceu, ele mandou as águas produzirem cardumes e aconteceu, ele mandou a terra produzir erva e aconteceu, mas na frente ele fala para a terra produzir os animais e aconteceu. Sabe qual foi a única coisa que não aconteceu, que Deus falou assim, aconteça? Foi quando Ele te criou. Porque Ele fala, façamos pois o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Aí a Bíblia diz que Ele mesmo pegou o barro. Aí eu te pergunto outra coisa. Quem criou o barro? Pronto, Ele criou o barro. Ele, tá, gente? A resposta é Ele que criou, tá bom? Vamos lá. Ele criou o barro e ele sopra naquele homem. Quando ele sopra naquele homem, ele dá àquele homem o poder e a autoridade. E o que mais? A coisa mais importante que Deus deu ao homem, a semelhança. Porque o animal não é igual, o peixe não é igual, a ave não é igual, mas você é igual. E você ser igual significa, tende fé do tipo de Deus. Porque diz o seguinte, eita, esse tempo. 23. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já recebestes e o tereis. Eu quero te falar, quando a gente lê 11, 23, em verdade eu digo, se alguém disser a este monte vai, este monte fica. Eu quero te dizer, esta é a noite de você entender que através da sua boca, da sua palavra, do que você fala, a sua vida tem um ouvido. E coisas vão sair da sua vida, mas coisas vão entrar na sua vida. O que está errado na sua vida, sai em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é uma palavra que move coisas. Ele está falando para movermos coisas, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. É de dentro para fora, ore de dentro para fora. É de fora para dentro, ore como tem que ser. Porque eu quero te dizer, tudo tem um ouvido. Você tem orado por coisas, você tem orado por saúde, você tem orado por prosperidade. Sabe qual é o propósito da prosperidade que você quer? Qual é o propósito do dinheiro que você quer? Porque quando Jesus olha para aquela figueira, qual era o propósito dele? Olhar para aquela figueira cheia, matar o quê? A fome dele. Você tem tido fome de quê? Felizes são aqueles que têm fome de justiça, porque serão o quê? Saciados, diz a palavra. Fome e sede, né? A palavra diz, né? Fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça. E só abrindo um parênteses, outro parênteses, né? Vários parênteses dentro da ministração. Ter fome e sede de justiça é querer
que Jesus Cristo seja conhecido em todas as nações. Nós não estamos falando de justiça, de um tribunal, onde um assassino é condenado, onde alguém não é condenado. Não é sobre essa justiça, não é esse tipo, não é esse nível de justiça. É claro que se nós estamos sendo injustiçados, a gente quer justiça sim, sim ou não? Se existe uma causa na justiça, nós queremos que seja o quê? A nosso favor. Então tem esse nível de justiça, mas quando a palavra fala sobre essa justiça, é a justiça de Deus, que todo homem. Porque quando a gente sabe a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, se eu tenho sede de pregar a palavra, que pessoas escutem, que pessoas ouçam, que pessoas recebam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que eles recebam pleno conhecimento da verdade, eu tenho sede de justiça. E ao ter sede de justiça, eu quero te dizer, eu serei saciada, você será saciado. Então eu quero te dizer, quando eu comecei, estão tentando abalar a sua fé, a sua casa, o seu lar, porque se tiram a sua fé, te tiram tudo. Você continua vivendo? Continua. Não é isso que vai fazer você morrer, mas você vai viver uma vida boa nessa terra? Provavelmente não. Porque, querido, vocês têm ouvido, eu tenho falado disso já tem algum tempo. A frase que eu mais quero ouvir na minha vida: serva boa e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. E o que eu estou fazendo para ouvir essa frase? Eu preciso viver uma vida boa aqui. E ao viver uma vida boa aqui, eu estou usando Marcos, usando entre aspas, tá, querido? Só para você entender. Estou usando Marcos 11:22. Eu tenho fé do tipo de Deus. Eu vou falar e vai acontecer. Eu vou falar e os montes vão se mover. Eu vou falar e coisas vão acontecer. Não podemos estar num evangelho medíocre mais. Qual é o evangelho medíocre? Casual. Eu sou crente porque todo mundo é crente. Eu uso uma saia longa porque todo crente usa uma saia longa. Eu não danço colado porque crente não dança colado. Não é sobre isso. A vida cristã não é sobre isso. Não é sobre as coisas que a gente deixa de fazer. Mas a vida cristã é sobre o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos recebendo de Deus. Você sabe que a sua vida, ela é muito preciosa. Bata no ombro da pessoa que está do seu lado e fala assim: você é muito precioso. Ninguém foi criado por acaso. Uma vez eu estava conversando com uma menina e ela falou assim: eu sei que eu fui fruto de um estupro. E eu fui abandonada. Depois eu fiquei sabendo da história. E eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim. Mas quando eu entendi o caráter de Deus, eu entendi a paternidade de Deus, nunca mais eu fui órfã. Meu Deus, você ouvir isso de uma mulher que tinha tudo para viver triste e até chegar a tentar tirar a sua própria vida. Agora você imagina, não foi querida, nem antes e nem depois de nascer. E entendeu quem é o pai dela. Você aqui, nessa noite, tem um pai que é Deus. Tem Jesus, que é o seu Salvador, que morreu e ressuscitou por você. E Jesus, que morreu e ressuscitou por você, Ele está falando para você: tem de fé em Deus, tudo tem ouvido. Vai falando e as coisas vão acontecendo. Vai falando e as coisas vão se movendo. Tem gente que acha que é loucura a gente orar dentro da nossa casa. Mas eu quero te dizer, existem coisas que a gente ora dentro da nossa casa, que acontecem coisas ruins, sim. Mas eu vou te dizer, poderia ter sido muito pior. Sabe, eu estava lembrando do dia que o meu marido fez uma cirurgia no nariz, e depois o nariz dele começou a sangrar muito, e ele quase morre.
quase morre. E ele estava lá naquele hospital, quase morrendo. E eu estava onde? Na aula de consagração do Rema. Eu não estava nem com o celular. Não vi. Não, ele não precisava de mim para nada naquele momento. Ele precisava de médicos naquele momento. Quase morre. Mas sabe, eu me lembro que quando ele foi fazer essa cirurgia, que o médico falou, não, é algo simples, faz a cirurgia, vai para casa. Tanto é que ele foi para casa no mesmo dia. Então, assim, algo simples. Mas eu me lembro de falar uma frase que eu falo sempre. Não vai morrer, vai viver e contar os feitos do Senhor. Vai morrer de velho. Eu falo para ele. Você vai morrer de velho, meu filho, para. Você está muito novo ainda. E sabe, isso faz com que a gente esteja respondendo à situação. E aí, voltando ao que eu falei no começo, quando nós falamos, quando alguém chega na sua vida, por exemplo, e fala, isso aqui não vai dar certo, isso aqui, e você já orou, você já consagrou, você já pediu orientação a Deus, e chega alguém do nada, enviado de Satanás, dos quintos dos infernos, para tentar minar a sua fé, e você vai concordar com quem? Fala comigo, eu concordo com a palavra. Sabe por quê? Você precisa responder. Vai acontecer, vai dar certo, não vou morrer, vou viver, vou contar os feitos do Senhor. A palavra de Deus é verdade. Existe prosperidade na minha casa, existe prosperidade no meu lar. Existe vida plena no que nós estamos vivendo. Responda, querido. Porque aquela árvore respondeu. Ela não tinha o que fazer. Ela não tinha que falar, eita, eu vou ver uns frutos aqui para ver se Jesus muda de ideia. Jesus falou, aconteceu. Você falar, vai acontecer. O filho da Laís, o Bernardo, é um milagre, fruto de oração. Esse que estava correndo aqui no início do culto. Ele é um milagre. Você ouviu que ele ia morrer? Oi. O médico disse que ele não tinha mais batimento cardíaco. Vamos lá, eu sou bem leiga, mas quando não tem mais batimento cardíaco, é por quê? Porque morreu. Eu aqui, sendo bem leiga, você também? Não vai morrer. Vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Não vai morrer, vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Como estão os seus filhos? O que você tem falado sobre os seus filhos? Porque os seus filhos têm ouvido. O espírito do seu filho tem ouvido. A alma do seu filho tem ouvido. Não deixe ninguém, queridos, ninguém falar da imagem dos seus filhos. Nossa, emagreceu. Nossa, engordou. Nossa, tá feia. Cale-se, cale-se, cale-se. E daí? O problema não é seu. Uma pessoa encontrou Alexandre Augusto. Quem sabe Alexandre Augusto é meu menino mais velho, de 21. Falou, nossa, ele tá gordo, hein? Eu falei, ué, e o que você fez para ajudar ele? Porque se você chegar para alguém e falar assim, nossa, como você está gordo, você está fazendo o quê? Você está denegrindo aquela imagem. Então, eu já estou dizendo aqui, não dê ninguém o direito de falar nada do seu filho. Seu filho, sabe o que podem dizer do seu filho? Eu vou dizer algo do filho da Mariflor, que fez aniversário ontem. Ele é uma bênção. Ele é um grande profeta das nações. Ele nasceu para dar certo. Ele nasceu para influenciar pessoas. Ele nasceu com um propósito muito maior do que ele. Ele aprende com facilidade porque o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre ele. Para que ele entenda o que ele está fazendo, como ele está fazendo e onde ele pode ir. Porque ele vai muito mais longe do que ele pode ver. Aleluia! Homens e mulheres fantásticos nessa terra.
Sabe, a gente tem a Vivi que está ali dentro do departamento infantil. Se a gente começar a orar sobre cura aqui, essa menina, meu Deus, que chamado espetacular que ela tem sobre isso. Um chamado diferenciado sobre a vida dela. Existe um chamado diferenciado sobre a sua vida? Sim. Às vezes a gente só demora a entender o que é. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Que tudo tem ouvido. Árvore tem ouvido, tem ouvido. Dinheiro tem ouvido, dinheiro tem ouvido. Carro tem ouvido, carro tem ouvido. Eu gosto, o Hélio, ele conta aqui. O Hélio não está aqui hoje, está de serviço. O Hélio conta que, assim, a gente que conhece o Hélio há mais tempo, a gente ouvia ele falando. Eu vou ganhar um carro e o carro vai ser quitado. Eu vou ganhar um carro, o carro vai ser quitado. E foi assim que aconteceu com ele, não foi, pastor? Ganhou um carro quitado. Não era um carro 0 quilômetro, mas era um carro que levava ele para cima e para baixo, com as filhas dele, um homem fiel e leal. Só que você fala assim, aí eu vou dizer, isso é assunto para a próxima ministração, não vou ministrar sobre isso agora. Mas as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro para aquilo. Entenda, não dê um passo, maior do que a sua perna. Você entende o que é isso? Você não pode fazer uma prestação maior do que o seu salário. Não pode querer comprar algo que você não pode pagar, ok? Para não dizer que eu mandei você sair comprando tudo. Não mandei não, viu? Eu estou te ensinando a palavra. Vamos orar, as coisas vão chegar, tá bom? Mandei você orar, não mandei você comprar o que não é para comprar. Eu fui fazer a brincadeira e me perdi. Lembrei. A moeda de Deus não é dinheiro. A moeda de Deus é a fé. Por que a fé? Sabe quando a gente pensa na energia? A gente pensa ali, vamos imaginar, um casebre que tem a energia é de um gato ali, né? A energia roubada. E um casarão, um castelo, por exemplo. Um castelo. Qual é a diferença da energia das duas? Não vou dizer que uma é roubada e a outra não, mas não existe diferença de energia, ok? A que chega numa casa, chega na outra. Tá comigo? A fé é da mesma forma. Deus não está olhando o tamanho da sua casa. Deus está dizendo, a fé vai funcionar para você. Mas você precisa entender e usar a fé que você tem. Porque a Bíblia também já me diz que todos nós recebemos uma medida de fé. Todos nós, 100% do ser humano recebeu fé. Porque foi Deus que deu. Amém? Então qual é a moeda de Deus? Fé. E sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Fé tem ouvido? Nós vamos falar. E as coisas pelas quais nós estamos orando vão ouvir. E as coisas vão chegar e vão acontecer. Sabe quando nós oramos aqui na terça-feira, por exemplo, quando nós estamos orando pela igreja, nós oramos, Pai, obrigada pelos instrumentos e pelos instrumentistas, obrigada pelos músicos, obrigada. Sabe o que eu estou falando? Eu estou dizendo, músicos venham, instrumentos venham, porque olha só, o dinheiro, ele pode comprar um instrumento? Pode, sei lá, aqui a gente não tem guitarrista, e uma guitarra, sei lá, 5.000. Gente, vamos juntar, vamos comprar uma guitarra? Então, 5.000, a gente comprou uma guitarra. Mas tem guitarrista? A gente vai orar e o guitarrista vai chegar. Porque o guitarrista tem um ouvido. Porque eu sei, queridos, quando nós oramos por pessoas nessa igreja, o que nós estamos orando? Existem pessoas no Guará. Existem pessoas em Águas Claras. Existem pessoas em Vicente Pires. Existem pessoas no Lúcio Costa. Existem pessoas na Candangolândia. Existem pessoas no Núcleo Bandeirante. Existem pessoas no Parkway. Desejando ouvir esta palavra. Que palavra? A palavra que nós pregamos. A palavra que muda vidas. A palavra que transforma relacionamentos. A palavra que faz você pertencer a algum lugar. Porque você pertence ao corpo de Cristo.
E Deus é bom. Nós chamamos pessoas. Pai, obrigada por pessoas chegando para ouvir a Tua palavra. Obrigada por pessoas chegando para ouvir a Tua palavra. Obrigada por músicos, Pai. Obrigada por diáconos. Obrigada, Pai, por professores no departamento infantil. Pai, obrigada por crianças voltando, por crianças chegando. Obrigada pelos bebês chegando nessa igreja. Obrigada por mulheres engravidando nessa igreja. Obrigada por homens e mulheres chegando, se tomando em casamento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. E eu quero te dizer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque Deus é fiel. Tende fé do tipo de Deus. As coisas vão se mover. Sabe, eu quero que você fique em pé, o louvor pode vir. Ei, é tempo, eu quero te dar agora a oportunidade nessa unção coletiva poderosa. Vanessa, não me deixe esquecer não. A unção poderosa que está neste lugar. Ei, comece a declarar coisas sobre a sua vida. Comece a chamar coisas, comece a tirar coisas da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu concordo com os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, enfermidade saindo. Enfermidade saindo. Pai, em nome de Jesus, pessoas, Senhor, recebendo cura. Cura chegando. Enfermidade saindo. Pai, enfermidade saindo. Discernimento de espíritos, Pai. Discernimento de espíritos. Espíritos maus saindo de todo o corpo, de toda a mente, dos familiares, em nome de Jesus. Pai, o consolo do Teu Espírito chegando. O consolo do Teu Espírito chegando sobre cada um deles. Pai, obrigada, Pai. Obrigada por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Teu amor. Obrigada, Pai, por mudanças, Senhor. Mudanças radicais. Ei, o Senhor está dizendo, existem pessoas que estão precisando de mudanças radicais na sua vida. É radical. É fazer uma coisa, é parar de fazer aquilo que está fazendo, porque o Senhor está dizendo, eu estou movendo, mas este lugar que está ficando vazio, precisa ser colocado mais fé, mais fé, mais fé, mais fé, mais palavra, mais discernimento. Ei, é tempo de vivermos o melhor de Deus. É tempo de vivermos grandes coisas no Senhor. Ei, o Senhor está nos movendo. O Senhor está nos movendo por dentro. Sabe, a palavra nos diz que água parada dá lodo. Mas nós somos daqueles que estamos mexendo as águas. E os milagres estão acontecendo. Nós estamos mexendo as águas. Independente de alguém nos colocar dentro desse balde. Dentro desse... Como é o nome, Valéria? Desse tanque. Oh, Senhor, me perdoa. Independente, Senhor, de alguém nos colocar dentro deste tanque, Senhor, as águas estão sendo mexidas e os milagres estão acontecendo. Os milagres estão acontecendo na nossa casa. Os milagres estão acontecendo na nossa vida. Os milagres estão acontecendo porque o Senhor, o nosso Deus está se movendo em nosso favor. O Senhor está se movendo em nosso favor. O Senhor está se movendo em nosso favor. O Senhor está se movendo na nossa casa. O Senhor está se movendo na nossa família. O Senhor está se movendo de dentro para fora. Ei, é de dentro para fora. Ei, nós estamos falando e nós sabemos que coisas têm ouvido e nós estamos dizendo, saia e vocês terão que sair. Venham e vocês terão que vir. Em nome de Jesus, todo o suprimento necessário. Nós oramos, Pai, por todo o suprimento necessário. Ei, existem pessoas precisando de remédios. Existem pessoas precisando de remédio que aos olhos do homem é um remédio caro. O Senhor está dizendo, eu estou movendo para a sua vida. Eu estou movendo para você. Abra suas mãos e receba. Grandes coisas tem feito o Senhor por você. Grandes coisas tem feito o Senhor por você. Tende
fé em Deus. Ei, responda à altura do que Deus está colocando na sua mão. Senhor, nós recebemos, nós andamos no melhor de Deus, nós nos movemos em Ti. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Os nossos filhos são prósperos, os nossos filhos são inteligentes, os nossos filhos não têm alteração nenhuma. Os nossos netos serão benditos nessa terra. Os nossos netos e os nossos filhos pisarão lugares que nós jamais pisamos. Os nossos filhos e os nossos netos falarão com pessoas influentes e terão a vida transformada pelo poder da palavra. Os nossos filhos terão conexões com pessoas que falem de Deus, que falem de Jesus, porque eles são escolhidos. Pai, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, e esta consagração fez com que os nossos filhos estivessem completamente protegidos pelo Senhor em todos os dias da vida deles. Em nome de Jesus, nós não abrimos mão de nenhum, nós não abrimos mão de nenhum filho, nós não abrimos mão, Senhor, de nenhum filho, e em nome de Jesus, nós nos colocamos entendendo que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ei, nós somos completamente abençoados, nós somos altamente favorecidos, nós temos a fé do tipo de Deus. Nós vamos falar e as coisas vão acontecer. Ei, nós dizemos e as coisas acontecem. Ei, o Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, o Senhor é digno de louvor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor.